muito comum lutadores de MMA ou de Jiu-Jitsu apresentarem uma deformação permanente no pavilhão auditivo, provocado por lesões relativamente graves na cartilagem que forma este pavilhão, proporcionando a eles uma orelha clássica denominada de orelha couve-flor. Quando falamos em tecidos de natureza conjuntiva, sempre comentamos que são tecidos intensamente vascularizados. Mas você sabia que existe um tecido conjuntivo especial que é a vascular? Eu sou o professor Billy Paul do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento e este é o assunto da nossa aula de hoje. E após a vinheta, histologia animal, tecido cartilaginoso especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e estude biologia através do método Biomap com videoaulas em formato de mapa mental. Você terá acesso a videoaulas com conteúdo completo e material para download na descrição de todos os vídeos. Boa aula e bons estudos! Ok, vamos então dar início à nossa aula sobre tecido cartilaginoso. Professor, quais são as primeiras considerações iniciais que podemos nos referenciar a respeito de tecido cartilaginoso? Ora, é o tecido constituinte das cartilagens. Existem inúmeras cartilagens que existem espalhadas pelo organismo e que são formadas por esse tecido conjuntivo especial que é chamado de tecido cartilaginoso. Existem até organismos vivos cuja a estrutura esquelética completa é formada por tecido cartilaginoso, como é o caso dos tubarões, que estão dentro da categoria dos peixes cartilaginosos, exatamente devido à sua estrutura esquelética ser constituída de cartilagem, ou seja, formada por tecido cartilaginoso. E quais são as características fundamentais do tecido cartilaginoso? Primeira coisa, é um tecido que tem um certo grau de resistência, mas que também apresenta um bom grau de flexibilidade. É só você pegar aqui no seu pavilhão auditivo e você percebe o quanto o tecido cartilaginoso é flexível. Basta você pegar aqui na ponta do nariz e você percebe também, tá, o quanto o tecido cartilaginoso ele apresenta flexibilidade. É um tecido, assim como o tecido epitelial, avascular e aneural. É desprovido de vasos sanguíneos e desprovido de inervação, ok? Não regenera facilmente, apresenta uma lenta cicatrização. Matriz extracelular está presente no tecido cartilaginoso. Essa matriz extracelular do cartilaginoso envolve fibras, envolve proteoglicanos. Esses proteoglicanos são extremamente importantes nas cartilagens das articulações, tá? Porque atrai sódio e por atrair sódio, consequentemente, atrai água. Aí os proteoglicanos permitem que haja uma hidratação eficiente da cartilagem. Proteoglicanos também encontramos no tecido epitelial, que responde pela mesma função, promove a hidratação do epitélio. Também encontramos o ácido hialurônico, ok? Que também é abundante no líquido sinovial, que é o líquido das articulações. Então, os proteoglicanos e o ácido hialurônico constituem, então, a base para a formação do líquido sinovial, extremamente importante nas articulações. Você sabe que as epífises dos ossos, tá? Ou a cabeça dos ossos, são revestidas por cartilagem, exatamente para favorecer um melhor deslizamento dessas articulações uma com a outra, o que não aconteceria se fosse osso
com o osso. Vamos encontrar também nessa matriz glicoproteínas, água de solvatação, que protege contra choques mecânicos e também responde pela nutrição, porque nessa água de solvatação estão diluídos compostos importantes responsáveis pela nutrição da cartilagem. E por falar em nutrição, lá no tecido epitelial, quando estudamos o tecido epitelial, falamos para você que o epitélio também é avascular. E a nutrição do epitélio deve-se a uma membrana, que é chamada de membrana basal. Se você ainda não assistiu a aula de tecido epitelial, assista no nosso canal, a aula está disponível e aí você vai entender melhor, vai entender em melhores detalhes como funciona o processo de nutrição do epitélio através da membrana basal. No caso do tecido conjuntivo, tá certo? O cartilaginoso, ele apresenta uma cápsula conjuntiva que é chamada de pericôndrio, formado por tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado e vascular, que apresenta vasos sanguíneos. Ele responde não só pela nutrição da cartilagem, mas também responde pelo processo de regeneração. Sempre lembrando que a regeneração, a cicatrização no tecido cartilaginoso não é coisa fácil. É por isso que não é aconselhável você colocar piercing no pavilhão auditivo que pegue exatamente na cartilagem, porque caso haja uma inflamação, vai tornar-se um processo complexo para resolver. Beleza? Aqui nós temos um esquema básico da organização estrutural, ou seja, aspecto histológico do tecido conjuntivo cartilaginoso. Vamos ampliar essa imagem aqui, que ela está pequena. Vamos para uma outra tela. Estamos estudando aqui no nosso sistema exclusivo, que é o método Biomap. Então, veja só, essa área aqui, tá? Acompanha aí a seta do mouse, está representando exatamente a cápsula conjuntiva, ou seja, o pericôndrio, tá? Que reveste a cartilagem e é responsável principalmente pelo seu processo de nutrição. O pericôndrio, que é formado de tecido conjuntivo denso, possui fibroblastos. Os fibroblastos são células do conjuntivo. Nós também já falamos sobre tecido conjuntivo. Está disponível a aula de conjuntivo também no nosso canal. Se você ainda não assistiu, assista para que você entenda as propriedades e características do tecido conjuntivo propriamente dito. O fibroblasto é responsável pela produção de fibras do conjuntivo, colágenas, elásticas ou fibras reticulares. Muito bem. Após o pericôndrio, após a cápsula conjuntiva pericondral, você vai encontrar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui. É uma partezinha mais densa e que apresenta umas células específicas, que são as células fundamentais do tecido cartilaginoso, chamadas de condroblastos. Os condroblastos são as células ativas do tecido conjuntivo cartilaginoso, responsáveis pela produção dos elementos da matriz do cartilaginoso, ok? Quando nos aprofundamos mais na região mais medular, na região mais interna do tecido cartilaginoso, nós encontramos então os condrócitos. Entendido? Os condrócitos são essas células aqui, ó. Acompanha aí a seta do mouse. Aqui eu tenho um condrócito, aqui eu tenho outro condrócito, beleza? Aqui eu tenho outro condrócito e é comum você encontrar os condrócitos encerrados em lacunas específicas que são chamadas de condroplastos, ok? Repassando, o tecido conjuntivo cartilaginoso, ele apresenta apenas dois tipos celulares. Um tipo celular mais ativo, com atividade metabólica elevada, e um tipo celular menos ativo, com atividade metabólica mais baixa. Os condroblastos, olha lá, uma dica para você.
Toda célula que tiver prefixo condron, tudo que tiver prefixo condron está relacionado com cartilagem, está relacionado com tecido cartilaginoso, assim como tudo que tem prefixo ósteo está relacionado com tecido ósseo, osteoblastos, osteoclastos, osteócitos e por aí vai. Entendido? Que será o nosso próximo tema, tecido ósseo. Os condroblastos ativos produzem as fibras, na verdade produz a matriz do conjuntivo, mas à medida que o tempo passa com a idade, os condroblastos, tá, eles vão penetrando mais as regiões mais profundas da cartilagem, tornando-se menos ativos, com atividade metabólica mais baixa e passam a ser chamados de condrócitos. Os condrócitos ficam encerrados em lacunas, em cavidades chamadas de condroplastos. Condroblastos com B de bravo, é entendido ou não? São as células ativas do tecido cartilaginoso. Condroplastos com P de papa são as lacunas onde os condrócitos ficam encerrados. Condrócitos derivam dos condroblastos quando eles diminuem consideravelmente a sua atividade metabólica. E aí, o último detalhe para encerrar sobre o aspecto histológico estrutural do tecido cartilaginoso é que os condrócitos que estão encerrados nessas lacunas denominadas de condroplastos, você pode encontrar mais de um condrócito, 2 condrócitos, 4 condrócitos, 8, 6. Dizem que pode acumular nessas lacunas até 32 células de condrócitos. Aqui você vê algumas dessas lacunas, como essa aqui, ó, que está bem visível. Acompanha aí a seta do mouse, onde você observa 2 condrócitos no interior de uma lacuna, tá? Aqui você vai encontrar, olha só, você vai encontrar estruturas como essa aqui, ó, que tem mais, tá certo, de 2 condrócitos. Aqui a gente tem uma outra estrutura que tem 3 condrócitos aqui dentro. Então, essas cavidades, esses condroplastos que encerram em seu interior mais de um condrócito é chamado de grupo isógeno, tá certo? Então, estruturalmente o tecido cartilaginoso se organiza dessa forma que nós definimos para você. Voltando para o nosso biomap inicial, vamos agora falar sobre funções básicas do tecido cartilaginoso. Ora, primeira coisa importante, sustentação. Tecido cartilaginoso, sustentação. Podemos citar como exemplo o esqueleto de tubarão, esqueleto de arraia, que são peixes cartilaginosos, cuja estrutura esquelética não é formada por tecido ósseo, mas formada por tecido cartilaginoso. O esqueleto fetal, tá? O esqueleto fetal humano, ele inicia a sua formação esquelética, que vai ser constituída de tecido cartilaginoso, que será posteriormente, ao longo do desenvolvimento do embrião, substituído por tecido ósseo. Chama-se ossificação intramembranosa ou ossificação endocondral. Vamos conversar melhor sobre isso lá no estudo sobre tecido ósseo. E alguns tecidos moles, os mais comuns, nariz, pavilhão auditivo. E aí abrimos a nossa aula falando sobre esta situação. Aqui nós temos um lutador clássico de MMA apresentando a deformidade permanente conhecida como orelha couve-flor. O atrito que determinados golpes nesse tipo de luta, tá, são utilizados, ele promove muita pressão e muito atrito da cápsula conjuntiva, que é o pericôndrio, contra a cartilagem, o que provoca certas lesões na cartilagem, e quando essas lesões são recuperadas, provoca a deformidade da cartilagem do pavilhão auditivo. Beleza? Falaremos um pouco mais sobre isso já já. Nas articulações, eu vou encontrar nas articulações tecido cartilaginoso,
que irá absorver choques mecânicos, quando você salta, quando você corre, por exemplo, as articulações, principalmente do joelho, têm que absorver os impactos provenientes deste tipo de movimento. Fornece proteção, claro, flexibilidade articular, permite que as articulações possam, fazer os seus movimentos com o mínimo de atrito, o que torna confortável a movimentação, não é verdade? E modelagem, que é o caso da formação óssea, que acontece lá durante o desenvolvimento embrionário e também é responsável pelo crescimento nos ossos longos. Como assim, professor? Olha só, nós temos um esquemazinho aqui que dá para a gente observar isso com clareza. Aqui eu tenho o desenho esquemático de um osso jovem e aqui eu tenho o desenho esquemático de um osso velho, um osso, digamos, adulto, não é verdade? Você observa que o osso jovem, nessa região aqui de encontro da cabeça do osso, que é a epífise óssea, com o corpo do osso, que é a diáfise óssea, entendido? Você encontra essa faixa aqui, que representa a chamada placa epifisária. A placa epifisária nada mais é do que uma placa cartilaginosa que é sensível ao hormônio do crescimento, o GH. Essa placa epifisária aqui, ela se mantém aberta no indivíduo durante toda a infância e até ao final da adolescência. Ao terminar a adolescência e você entrar na fase adulta, essa cartilagem é fechada, ela não reage mais, é quando o indivíduo para de crescer, entendido? Então daí você falar em modelagem a nível de crescimento, tá? Dos ossos longos, os ossos precisam se alongar, os tecidos moles vão entrar em mitose, porque o GH também estimula a síntese proteica, fazendo com que as células tenham substâncias para que possam se dividir, provocando então o crescimento das partes moles, ou seja, o crescimento também tecidual, acompanhando o crescimento do tecido ósseo. Então, o crescimento do indivíduo, tá, deve-se à placa epifisária, que é estimulada pelo hormônio do crescimento. Beleza? Show de bola? Muito bem. Células. Já falamos sobre as células do conjuntivo, mas para deixar registrado para você, nós temos os condroblastos, que são células jovens, que são células ativas, que apresentam alto metabolismo e são responsáveis pela produção dos elementos que compõem a matriz do tecido cartilaginoso. Os condrócitos, tá, são condroblastos quando velhos. O envelhecimento da cartilagem encerra os condroblastos em lacunas, que são chamadas de condroplastos. O conjunto de condrócitos chama-se grupos isógenos, não é isso? Quando você tem vários condrócitos dentro dessas lacunas chamadas de condroplastos, então você tem os ditos grupos isógenos. Beleza? Indo para o próximo Biomap, continuando nosso estudo de tecido cartilaginoso, vamos conversar agora sobre algo muito importante que a gente não pode deixar de falar quando estamos estudando o tecido cartilaginoso, que são os tipos de cartilagens. Então você tem a cartilagem hialina. A cartilagem hialina é a cartilagem mais comum, é a cartilagem que tem larga distribuição por todo o organismo. Ela é moderada na quantidade de fibras colágenas. E a sua ocorrência, esqueleto fetal, laringe, ok? Com exceção da cartilagem cricoide, que é constituída de cartilagem elástica. Daqui a pouco eu mostro para você a cartilagem cricoide da laringe, a traqueia, os brônquios, as fossas nasais. Também encontro cartilagem hialina nas articulações, uma pequena porção, mas tem. Daqui a pouco a gente vai ver aonde ela se encontra. Disco epifisário e extremidade vertebral das costelas. Entendido? Como assim, professor? Pronto, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem a caixa torácicas com as suas respectivas costelas,
tá? Elas se ligam na porção posterior à coluna vertebral e na porção anterior ao osso externo, ok? Essa caixa torácica, ela serve exatamente para proteger certos órgãos vitais que nós temos, como o coração, como os pulmões e as grandes artérias do corpo, que é a artéria pulmonar, que se liga ao ventrículo direito do coração, e a artéria aorta, que se liga ao ventrículo esquerdo do coração. São duas artérias extremamente importantes, de grosso calibre, e elas... Desculpe. E elas estão dentro dessa caixa torácica. Agora, o interessante aqui, essas extremidades aqui vertebrais anteriores, parte delas, tá, que liga-se ao externo, estão formadas por tecido cartilaginoso, mais especificamente cartilagem hialina. E está na região frontal porque a região frontal tem a possibilidade de sofrer impactos. Então fica mais fácil da caixa torácica absorver esses impactos por causa da flexibilidade típica, tá certo, do tecido cartilaginoso. E essa cartilagem que está associada a essa porção anterior da caixa torácica, essa cartilagem é cartilagem hialina. Beleza? Bom, aqui a gente tem um esquema, ok, de determinadas vias aéreas do sistema respiratório. Então aqui você tem a laringe, beleza? A laringe, aqui abaixo, você vai encontrar uma cartilagem que é chamada de cartilagem tireoideia. Entendido? Essa cartilagem fica em cima aqui da laringe e em cima dessa cartilagem ficam as famosas glândulas tireoides. Abaixo dessa cartilagem tireoideia, você vai encontrar a cartilagem cricóidea. Todas as estruturas, inclusive a traqueia, que está logo abaixo aqui, é constituído de cartilagem hialina, mas a cartilagem cricóidea, ela é constituída de cartilagem elástica. E por falar em cartilagem elástica, vamos detalhar como ela está organizada. Ela é mais flexível do que a cartilagem hialina, porque apresenta fibras elásticas. Ela apresenta pouca quantidade de fibras colágenas. As fibras colágenas dão mais resistência, tá certo, à cartilagem. As fibras elásticas dão a ela mais elasticidade. Ora, onde é que eu vou encontrar então a cartilagem elástica? Você vai encontrar na laringe, numa estrutura chamada de epiglote e na cartilagem cricoide, como nós falamos. A epiglote nada mais é do que a cartilagem que tampona a entrada da laringe, já que a laringe é uma estrutura relacionada ao sistema respiratório e não pode passar fragmentos de alimentos para a laringe, já que a laringe ela se avizinha com a faringe, entendido? E a faringe dá acesso tanto ao sistema respiratório através da laringe, quanto ao sistema digestório através do esôfago. Mas é necessário que se tenha uma cartilagem aqui que tampone a entrada da laringe, que é chamada de glote, para que fragmentos alimentares não entrem nessa cavidade, fazendo com que você se engasgue. E aí tem uma coisa interessante, que lá no final da sua garganta tem uma estrutura no alto da garganta, né, uma estruturazinha pequenininha, chamada de úvula. A úvula é uma estrutura intensamente inervada. Quando você faz a deglutição, que é um processo, né, inicialmente voluntário, quando o bolo alimentar é deglutido, que bate na úvula, que o impulso nervoso chega no cérebro, o cérebro envia o impulso de volta para a epiglote, para que a epiglote feche a glote, que é a abertura da laringe, evitando que fragmentos de alimento, então, passem para o sistema respiratório. Então essa epiglote aí, devido à necessidade dela ter flexibilidade para abrir e fechar, ela é constituída então de cartilagem elástica juntamente com a cartilagem cricoide. Beleza? E o outro local onde eu tenho cartilagem elástica é o pavilhão auditivo ou auricular. Então aqui você tem um esquemazinho do pavilhão auditivo. Aqui você vê a orelha, que é constituída por tecido cartilaginoso.
Esse canalículo que você está vendo, que é o canal auditivo, também tem cartilagem, e a trompa de Eustáquio aqui também tem cartilagem. Dá para você ver outros detalhes aqui no ouvido, como por exemplo a membrana timpânica, cuja vibração é transferida para os ossículos do ouvido médio, que é o martelo, bigorna e estribo, que transmite essa vibração para a cóclea, que é essa estrutura aqui óssea em forma de caracol, entendido? Certo ou não? Onde dentro, tá, existem os canais, não é isso? Os canais que são preenchidos por um líquido, são os canais do labirinto. Aqui eu tenho os canais semicirculares. A movimentação desses líquidos aqui, tá? Isso é transmitido por esse nervo aqui, tá? Que se comunica com o sistema nervoso central e com o cerebelo para estabelecer o centro de equilíbrio, tá? Mas isso aqui é só para mostrar para você a questão da cartilagem no pavilhão auditivo e em certos dutos internos do ouvido. Beleza? Muito bem. E a última cartilagem é a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Ela é mais resistente, absorve choques, tem muito colágeno, exatamente para dar resistência, entendido? É uma cartilagem considerada intermediária entre hialina e o conjuntivo denso. Detalhe, sem pericôndrio. Como é, Billy Paul? Não tem pericôndrio? Não. A cartilagem hialina, ela tem o pericôndrio, ela tem a cápsula conjuntiva de conjuntivo denso. A cartilagem elástica também tem a cápsula conjuntiva, que é o pericôndrio, de tecido conjuntivo denso, responsável pela nutrição das respectivas cartilagens, mas a fibrocartilagem não tem. Professor, se tecido epitelial é nutrido pela membrana basal, cartilagem hialina e elástica é nutrida pelo pericôndrio, quem nutre a fibrocartilagem ou a cartilagem fibrosa? Ela é nutrida pelo líquido sinovial. Lembre-se que essa cartilagem é a cartilagem que está relacionada às articulações, não é? Ocorrência nos meniscos, que são cartilagens que estão no joelho. Essa cartilagem, o menisco, é responsável por amortecer 60% do impacto ocasionado quando você anda ou quando você corre pelo peso do corpo em cima das articulações do joelho. Sabia disso? Então são os meniscos, tá, que amortecem 60% desse impacto. Os discos vertebrais também apresentam cartilagem fibrosa. Essa cartilagem fibrosa também une tendões e ligamentos. E você encontra também na sínfise púbica e encontra também na articulação do punho. Vamos ver? Olha lá, pronto. Aqui nós temos, tá? Nós temos aqui, olha só, a sínfise púbica e a articulação do punho. Aqui você tem o punho, que é a região da mão chamada de carpo. Aqui você tem a região chamada de metacarpo e aqui você tem os dedos. Os dedos contendo os ossículos denominados de falanges, a falange proximal, a falange medial e a falange distal. O osso polegar, tá? O polegar tem somente a falange proximal e a falange distal. O polegar tem 2 falanges e os demais dedos têm 3 falanges. Os ossos do metacarpo, que são os metacarpianos, e aqui no punho você tem 8 ossos, tá? Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato são os 8 ossos que formam a região do carpo da mão. E aqui, nessa região do mindinho, aqui na região do carpo, do punho, você encontra essa cartilagem aqui, que serve exatamente para dar mais força, tá, a essa parte aqui da mão, que é o complexo fibrocartilagem triangular. Nome bonito, não é? Então, você encontra também essa cartilagem aqui. E a cartilagem que representa a sínfise púbica. Você tem aqui o osso que é chamado de osso do quadril. Você tem o direito, você tem o esquerdo. Eles se unem aqui. Esse osso do quadril, tá? Ele é formado por 3 outros ossos. Ele é chamado de osso ilíaco na anatomia óssea humana. Ele é formado pelo íleo,
que é esse osso maior aqui, é formado pelo isquio, é esse aqui, e aqui você tem o pubis, que tem essa abertura central aqui, ó. Pronto, isso aqui é o osso púbico ou pubis. Perceba que essa parte aqui do isquio e da pubis, tá? Ilho, isquio e pubis, essa região aqui se une através de uma cartilagem. Essa cartilagem é chamada de sínfise púbica e é formada por cartilagem fibrosa, também denominada de fibrocartilagem. Beleza? Certinho? Considerações especiais para finalizar. Para você não esquecer, células condroblastos, que são as células mais ativas, secretam a matriz do conjuntivo. Os condrócitos, que são menos ativos, atividade metabólica mais baixa, tá? Eles representam, na verdade, os condroblastos quando maduro, porque eles originam-se a partir dos condroblastos e se encerram naquelas cavidades chamadas de condroplasto. Condroplasto é a cavidade, beleza? 2. Relação cartilagem-hormônio. Testosterona mais GH promove aumento na síntese de cartilagem, assim como estradiol, que é um tipo de estrógeno mais cortisona, provoca diminuição da cartilagem. Ah, professor, então quer dizer que os hormônios de natureza masculina, hormônios de natureza feminina, eles exercem, né, estimulação a nível de cartilagem. Isso, tá? As cartilagens reagem, na verdade, a esses hormônios. A orelha couve-flor, tá? Que é um assunto que cai em prova, tá? Supercrescimento da fibrocartilagem é um hematoma auricular não drenado, ou seja, coleção de sangue abaixo do pericôndrio. Essa inflamação chama-se pericondrite. Então, aquilo que nós mostramos lá naquela imagem daquele lutador de MMA é uma pericondrite, esmagamento do pericôndrio e da cartilagem. Isso leva à falta de sangue na cartilagem, porque o pericôndrio nutre essa cartilagem. Consequentemente, por falta de sangue, ela deixa de receber nutrientes, deixa de receber oxigênio, aí o tecido sofre necrose. Isso leva a uma produção exagerada de fibras para recuperar a lesão da cartilagem, e aí essa produção de nova cartilagem para preencher o espaço lesionado leva à formação de uma cartilagem cheia de deformações, o que dá o aspecto da orelha de couve-flor. Beleza? 4. O pericôndrio, tecido conjuntivo denso não modelado, responsável pela nutrição da cartilagem, regeneração, promove também o seu crescimento e que é ausente na cartilagem do tipo fibrosa. Aqui a gente está vendo o esquema de uma articulação, ok? Beleza? Já que o pericôndrio é ausente na cartilagem fibrosa, a questão é como a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem se nutre. Pronto, aqui está a resposta. Aqui eu tenho a epífise óssea com a capa de cartilagem aqui, olha só, tá vendo aí? Com a capa de cartilagem aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui embaixo também, beleza? Certinho ou não? E aqui eu tenho o líquido sinovial. Esse líquido sinovial será responsável, então, pela nutrição da fibrocartilagem. Beleza? Para encerrar definitivamente a nossa aula, vamos conversar um pouquinho mais a respeito da fibrocartilagem. Dessa vez, aquela que está localizada nos discos intervertebrais. Olha só, aqui nós temos uma coluna com suas vértebras que são constituídas por tecido ósseo, e entre elas eu tenho aqui um disco de cartilagem, chamado de disco intervertebral, formado por cartilagem fibrosa. Vamos analisar um pouco mais essa cartilagem fibrosa dos discos intervertebrais. Olha só, aqui você está vendo a vértebra óssea. Nessa região aqui eu tenho uma camada finíssima de cartilagem hialina, tá? Nesse ponto aqui, ó, de encontro da nossa fibrocartilagem, que forma o disco intervertebral, e o tecido ósseo, tá?
da vértebra. Então eu tenho aqui uma porção de cartilagem hialina. Logo acima eu vou encontrar o famoso disco intervertebral, que apresenta um anel fibroso, que é constituído por fibrocartilagem, e um anel, um núcleo, que é chamado de núcleo pulposo, que apresenta fibra, mas é rico em ácido hialurônico. Entendido? Tá certo ou não? Ora, para que serve esse núcleo pulposo? Núcleo pulposo, que é bastante volumoso no indivíduo jovem, mas nem tanto no indivíduo velho. Esse núcleo pulposo, ele está sendo responsável especificamente pela maior parte da absorção de impacto sofrido pela coluna vertebral. Diminui com a idade. Observação extremamente importante. Diminui com a idade. A diminuição, desse núcleo pulposo deixa então esse disco intervertebral um pouco mais, digamos assim, frágil. E aí podem acontecer situações desse tipo aqui. O disco intervertebral ele sofre ruptura ou escorregamento desse anel fibroso, produzindo o que a gente chama de hérnia de disco. E aí, olha só, nesse caso aqui do nosso esquema, você tem o disco intervertebral que sofreu um desgaste violento nesse ponto aqui, e aí parte dele se projetou para fora, pressionando o nervo que passa logo atrás na estrutura, né, nessa região aqui das vértebras que compõem a coluna vertebral. O pressionamento desse nervo, você já deve entender o quanto isso dói, caracteriza-se então a hérnia de disco. Observação importante pra cacete, não confundir a hérnia de disco com o bico de papagaio, que o bico de papagaio nada mais é do que uma saliência óssea vertebral, ok? Então é um problema relacionado ao tecido ósseo que constitui a vértebra. Por mau posicionamento do corpo, por andar errado, por pressões indevidas e desiguais, tá certo? Nas vértebras, então pode acontecer um desgaste na região óssea dela, provocando uma proeminência, tá? Uma proeminência saliente, que é chamada então de bico de papagaio. Beleza? Encerramos assim então a nossa aula. Foi uma aula um pouco extensa, mas tínhamos que fazer todos esses comentários a respeito do tecido cartilaginoso. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, novas videoaulas todas as semanas. Vá na descrição do vídeo, baixe o Bioese para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. E até a próxima aula. Tchau!